Oi gente, aqui é a Aline do canal Aline Artes Ateliê de Costura e hoje eu vou ensinar vocês a fazer um porta-documentos, tá bom? Ele é assim, olha. Olha, ele é super prático, dá pra gente guardar tudo aqui, olha, tem um bolsinho de plástico pra guardar a carteirinha de vacinação. Tem um outro aqui com uma divisória no meio para colocar a certidão de nascimento, CPF, essas outras coisas. Essa daqui é dos meus filhos e eu guardo as coisas dos dois aqui, então ela cabe bastante coisa. Eu tenho feito muito dela, já faz aí 1 ano e meio que eu faço ela e é pessoa que vê que tem aí uma criança, com certeza vai querer, tá? Ela é muito vendável, então por isso eu resolvi fazer aí esse vídeo para passar essa informação para quem ainda não conhece. Lembrando que não é um projeto meu, né? Já tem foto deles aí, desse porta-documento no Pinterest. Eu fiz o primeiro através de uma foto que a cliente me mandou. Então botando aí no vídeo uma ideia que já rola pela internet. Então não é um projeto meu, tá bom? Lembrando aí que as medidas do porta-documentos vai estar lá no grupo do Facebook, que o link vai estar aqui embaixo na descrição. Aí vocês pedem lá para entrar, que vai estar toda a medida, a quantidade e tudo mais, vai estar lá no grupo. E aí vocês também fazem a peça, postam lá pra gente ver. Se tiver alguma dúvida, se o vídeo não tiver ficado muito claro, vocês podem também entrar lá, fazer a pergunta, sem problema nenhum. Eu vou deixar também o link da minha página, do meu Instagram, as redes sociais, e vocês me sigam, tá bom? Pra gente ir conversando e ver aí o que mais que a gente faz de aula aqui no canal, tá? Então, vamos lá. Aqui eu já tô tudo mais ou menos cortado, né? Já estruturei uma parte aqui na manta R2, os 2 bolsinhos plástico, o zíper. Aqui eu já cortei os viés, eu já vinquei ele assim, olha, né, gente? Olha, eu medi ele aqui um pouquinho maior, tá? Eu cortei, foram 5 partes e todos eles eu já dei uma vincada aqui pra já ficar mais fácil aí, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai pegar aqui um bolsinho plástico, aqui eu tô usando plástico cristal, tá? E vamos colocar aqui o viés já vincado, a gente vai colocar ele assim, olha. Tá? A gente vai prender ele todo aqui. Tá? Vamos fazer em um dos bolsos, a gente vai colocar um viés, tá bom? E nesse daqui a gente vai colocar 2. Um nessa ponta e um nessa ponta aqui. Ok? Vamos colocar lá, então, prendi aqui com o prendedor para ficar mais fácil. Eu vou lá na máquina, tá? E vou passar uma costura bem aqui, ó. Bem embaixo, tá bom? Eu vou passar e volto para mostrar para vocês como que ficou. Eu fui lá, então, olha, passei o viés aí nos bolsos, lembrando que essa parte é um viés em cada beiradinha, tá bom? Pra ficar o acabamento. Eu já me adiantei também e já coloquei o viés aqui, olha, no zíper, tá? Eu cortei o meu zíper um pouquinho maior ali pra me conseguir colocar o cursor sem dificuldade, tá bom? Aí, olha, o viés vincadinho, eu coloquei ele assim, coloquei o prendedor, tá? E agora eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha aqui, olha. Tá? Eu uso o meu pezinho calcador de zíper e vou passar bem aqui, ó. Nessa partezinha aqui. Aqui em cima não, tá? Não agora. Por enquanto a gente vai passar aqui nos 2, tá bom? Eu costurei aqui, então, o viés no meu zíper, tá? E depois que ele tiver, assim, costuradinho, os 2 zíperes, eu já me adiantei aqui, olha, e já alfinetei o meu bolso no zíper, tá bom? Olha, essa parte do zíper aqui, eu vou colocar aqui esse viés e alfinetar, tá? Faça isso nos 2, e aí você vai lá na máquina e passa uma costurinha
aqui. Bom, eu costurei aqui, então, o meu bolso no zíper. Esse aqui eu já coloquei o cursor e esse aqui não, esse aqui pra gente colocar junto pra me mostrar qual que é a maneira que eu coloco, tá bom? Eu abro aqui um pouquinho, tá? Na partezinha onde a gente deixou aí um pouco maior. Eu pego uma tesoura que não seja minha tesoura de tecido pra não estragar e eu vou cortar assim, olha. Eu corto desse lado, gente, porque eu sou canhota, tá? Então, se você é destro, provavelmente você vai ter que cortar daqui, tá bom? Eu não sei como que funciona aí. Eu corto dessa maneira porque eu sou canhota, tá? É com bastante calma, nem sempre dá certo na primeira vez, né? Mas é tudo questão de jeito. Olha, a gente vai colocar desse ladinho aqui. Aqui a gente... Olha, entrou sozinho, tá vendo? A gente dá um empurrãozinho aqui. Essa parte a gente corta dessa maneira pra facilitar. Olha, eu seguro os dois juntos e puxo, tá? Eu vou trazer ele assim até no meio e vou deixar ele parado aqui, tá bom? Os dois fechados, eu gosto de trabalhar com o zíper dessa maneira, tá? O que a gente vai fazer? Essa é a parte de fora que eu vou reservar. E aqui eu vou pegar a parte que tá já na manta, tá bom? É R2. E eu vou posicionar meus bolsos. De que maneira? Eu vou pegar esse que não tem o viés, eu vou posicionar ele aqui. E esse daqui que tem o acabamento aqui com o viés de cá, ele vai ficar assim, tá? Você vê, o meu tá sobrando um pouquinho, porque eu sempre gosto aí de cortar o plástico e o zíper um pouquinho maior pra gente não ter problema aí na hora de colocar. Então, aqui vai ser assim, olha, uma distância um pouquinho mais de um dedo, né? Vai ficar bem assim. Você posiciona os dois bolsos, um zíper do lado do outro. Aí, eu vou alfinetar todo aqui, tá? Eu alfinetei tudo aqui, então, olha, nessa parte aqui, tá? Alfinetei todos, aqui também. Agora, eu vou na máquina e vou fechar esse bolso, vou costurar ele bem aqui nessa beiradinha, olha. Aqui, aqui, e fechar também esse acabamento aqui, tá bom? Vamos fechar... Fazer uma costurinha em todas as aberturinhas do viés que ficou e a gente vai fechar todos. Então, eu fui lá, gente, e costurei aqui, então, os viés, tá? Tá tudo costuradinho. Agora, antes da gente finalizar a peça, a gente vai fazer aquela costurinha aqui, tá? Na divisória onde vai os documentos menores. Como que eu faço? Eu dobro aqui no meio... Olha, eu vou sentir aqui aonde que tá o começo do zíper, tá? Eu vou pegar uma caneta do lado avesso, eu vou fazer um pinguinho onde começa o zíper, um pouquinho embaixo. Pronto. Agora, através aqui desse pinguinho, eu vou colocar a régua, vou riscar bem retinho, vou lá na máquina e vou fazer essa costura aqui, do lado avesso mesmo, em cima do risco, dar um retrocesso aqui, tá? Pro bolso não abrir. E aí, a gente vai fazer essa costurinha aqui e volto pra gente terminar a peça, a gente fechar ela e terminar. Eu fiz aqui, então, a minha costura, olha só. Tá? Ela começou bem aqui. Olha lá. E agora, a gente vai terminar, então, de fechar a peça. A gente vai pegar a outra parte, o outro corte, vamos colocar um sobre o outro, direito com direito, tá? Acerta as pontinhas. O meu aqui eu já arredondei, mas se você quiser deixar pra essa hora, você posiciona ele assim. E aqui eu usei essa régua, tá? Uma régua simples, escolar. Coloquei aqui na pontinha, risquei. E de cá a mesma coisa. Depois a gente corta e ela vai ficar assim arredondada para dar um acabamento melhor.
tá? Aí, então, colocamos assim, vamos alfinetar toda a volta dela. Bom, gente, eu alfinetei aqui, então, tá? Bastante alfinete. No plástico, se você quiser pôr alfinete, pode colocar, mas assim, olha, na margem da costura, tá? Pra não encher o plástico ali de buraquinho, então ele ficou bem na beiradinha aqui. Antes de eu ir pra máquina e costurar toda a volta, eu acostumei a fazer assim, porque no começo eu tinha muita dificuldade de fazer a minha costura reta, né? A gente tem essa dificuldade, então eu peguei essa mania de fazer desse jeito, é o que me ajuda e até hoje eu uso aí dessa maneira pra me ajudar a fazer a costura bem certinha. O que eu faço? Eu viro a minha peça do avesso do lado da manta. Com a minha régua, olha, eu vou dar um espacinho aqui mais ou menos de 1 centímetro, que é a nossa margem de costura, tá bom? Ver se tá bem retinho. Eu vou marcar toda a volta aonde eu vou costurar. Gente, você fazendo assim, não tem como fazer torto, só se você riscar torto. Então, por isso, arruma a régua bem certinho e passa. Isso me ajuda bastante. Toda peça que eu vou fazer, eu faço isso, tá? Então, aí, os pulos do gato aí é sempre o quê? Marcar o meio da peça quando a gente vai fazer alguma costura. Riscar, nesse caso aqui, né? Agora aqui, olha, eu vou deixar só essa partezinha. Eu dou uma arredondadinha aqui, outra aqui. Aqui nesse cantinho, eu também gosto de dar uma pequena arredondada, bem pequenininha, pra não ficar bicudo aqui. Então, olha, é pequenininho, olha. Tá vendo? Eu já risco também, que na hora que eu fizer a costura, eu chego aqui, eu falo, opa, eu tenho que fazer a curva, eu não esqueço. Tá bom? Então, é bem curtinho, é só pra você não vir com a costura aqui, pá, quebrou e pra cá, eu acho que ele fica muito bicudo. Então, eu gosto de fazer essa arredondada aqui, olha. Eu até dou uma pintadinha assim, olha, pra mim, na hora que tiver na costura, eu não esquecer, tá? Agora aqui, gente, a gente precisa deixar um espaço pra gente desvirar a peça. Então, eu marco ela aqui. Tá vendo? Deixar um espaço aí que caiba mais ou menos a sua mão, pra não ter muita dificuldade na hora da gente desvirar a peça, tá? Então, eu deixo esse espaço. Vou lá na máquina, então, a gente vai começar aqui, vai dar um retrocesso, vai costurar toda a volta e terminar com o retrocesso de novo. Eu fiz a minha costura aqui, então, eu esqueci de dizer pra vocês fazerem aqui um retrocesso em cada zíper, tá? É uma segurança aí. Então, agora, antes da gente desvirar a nossa peça, a gente vai tirar o excesso. Como é que a gente vai fazer? Vamos dar um cortezinho aqui no começo da costura e cortar toda a volta e finalizar aqui. Essa pontinha, ela tem que ficar assim, tá bom? Eu costurei toda a minha volta aqui, então. E aqui, antes da gente desvirar, a gente vai tirar esse excesso da manta, tá? Passa a tesoura aqui nessa marquinha, assim. E agora sim, a gente, pelo buraquinho, a gente vai desvirar a nossa peça. Bom, gente, eu desvirei aqui a minha peça, eu já passei um ferro aqui acertando tudo. E aqui, olha, a gente vai dobrar, tá? Essas duas pontinhas aqui pra dentro. Assim, bem certinho. Vamos passar o ferro, tá? Pra ficar bem certinho. Aí a gente vai lá na máquina e vamos rebater uma costura, começando aqui, toda a volta pra fechar aqui aonde a gente desvirou e finaliza aqui com o retrocesso. Eu fiz a minha costura aqui, então, tá? Ficou bem acabadinho. A nossa peça, ela tá pronta. A gente dobra ela dessa maneira, assim. Olha que gracinha que fica.
Eu coloco o botãozinho tic-tac, se você tiver o balancinho, um em cada lado assim. E aí a peça tá pronta. Olha, super prática, gente. Quem fizer vai ser sucesso de venda, tá bom? Bom, então esse foi o nosso vídeo de hoje dessa peça. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, dá um joinha, participa lá do nosso grupo. E eu peço desculpas porque aqui começou a chover, o tempo acabou fechando, ficou meio escuro, não sei como que vai ficar o vídeo. Mas eu espero que tenha ficado bom, que vocês tenham entendido aí esse passo a passo dessa peça. Hoje eu fico por aqui e a gente volta logo com mais um passo a passo.